Beleza, vamos lá. Resuminho de literatura para prova de recuperação amanhã. Então, eu vou tentar resumir aqui os principais tópicos da matéria dele, né? Que é realismo. Que bom que é uma matéria só, né? É bom a gente tirar uma boa nota nessa prova, porque a próxima prova vai ser 5 matérias, né? Então, vamos lá, sem enrolação. Realismo. Realismo só surge principalmente com a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial muda totalmente as bases da humanidade, né? Como é que ela se relaciona. E o realista tenta expressar isso. Lembramos que antes do realismo vem o romantismo, que preza o quê? Pela subjetividade, pela emoção, pelo... Ai, meu Deus. Pelo amor platônico, pela idealização, assim, subjetividade, emoção e idealização. Agora, o realismo vem para confrontar isso tudo, né? Os romantistas tentavam escapar do mundo, né? Com uma fantasia de uma mulher bela, ou até fantasia na própria morte. Só que agora o realismo é o contrário, né? Agora eles vão tentar expor, exatamente isso, expor o problema do mundo, entendeu? É isso, esse é o objetivo do realista, entendeu? Mas o que? As características do realismo. Espero que esteja aparecendo agora na tela qual as minhas anotações sobre isso. A gente tem retrato fidedigno da sociedade, investigação do comportamento humano, crítica aos valores burgueses, né? Densidade psicológica, principalmente Machado de Assis, né? É isso. As obras que a gente vai ter que estudar sobre isso vão ser Memórias Póstumas Brás Cubas, claro, Madame Bovary e Oliver Twist. É isso que ele pediu para estudar, pelo menos para a prova de chamada regular. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas, vou falar brevemente, senão isso aqui vai passar muito tempo. Primeiramente, vamos falar sobre as características do Machado de Assis. Tá? Deve estar aparecendo de novo agora uma página inteira do meu caderno com um monte de coisa, mas eu quero que você se atente lá em cima, Machado de Assis. Quais são as características? Personagens reflexivos, ironia, crítica, deboche, sarcasmo, críticas máscaras sociais, personagens feministas, blá blá blá. Além disso, tem muito densidade psicológica, né? É uma análise psicanalítica, ou seja, uma análise psicológica na infância que vai explicar o comportamento do personagem depois. A gente vê isso em Bentinho, até no próprio Brás Cubas, né? Como ele foi mimado na infância e agora é um desgraçado, é um humano ridículo. Beleza, vamos lá. O Memórias Póstumas dos Brás Cubas tem a história, né, de... Eu não vou resumir aqui, eu não vou tentar resumir. Eu vou tentar falar os principais pontos os principais pontos realistas, né, dessa obra. Os principais pontos realistas do Brás Cubas é um enredo não linear, o uso das digressões, eu vou explicar daqui a pouquinho, isso é muito importante você saber o que é. A presença consistente de metalinguagem, que é ele falando com o leitor, entendeu? Ele fala com o leitor, ele fala que está escrevendo o livro e que o leitor deve ler ou que deve pular o capítulo. Isso é um inovador, entendeu? Análise psicológica, a gente vê bastante o psicológico dos personagens. Crítica constante aos valores burgueses, né? Aqueles valores que é fidelidade, essas coisas, né? Mas o que? Humor sutil e ironia. Ou se tem ironia. Vamos lá, vamos postular aqui o que é aqui. Metalinguagem, digressão e paratextualidade, que são as 3 coisas muito importantes para essa prova. Metalinguagem é quando o autor fala ou sobre o próprio livro ou fala com a gente, entendeu? Uma coisa que não deveria fazer. Ele está quebrando a quarta parede. Pensa nisso. Metalinguagem é quebrar a quarta parede. Agora, digressão é quando ele pula temporalmente, tipo, tá aqui narrando a adolescência do personagem, e depois volta lá pra infância, depois volta, entendeu? E caiu uma questão sobre isso na prova, né? Que é aquela linha toda curvada. Isso é digressão, entendeu? É um enredo não linear, entendeu? É essas fugas que eles fazem para explicar qualquer coisa. Isso é presentíssimo no Machado de Assis.
Então, e nas outras obras realistas? E agora, paratextualidade é quando ele usa a página do livro não só para escrever palavras, mas ele, tipo, como se tivesse um desenho no meio do livro, ou usar a página do livro de forma inovadora, entendeu? Contar uma história sem palavras. Pensa nisso, paratextualidade, né? Exemplo disso, exemplo de cada um desses, na verdade, na Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para a textualidade, a gente tem o capítulo 26, o autor hesita, onde ele escreve o nome de Virgília várias vezes na folha, mas não só escrever assim linearmente, ele dispõe aleatoriamente o nome de Virgília, né? Isso está lá no livro, isso é inovador, né? A gente também tem, ainda assim, de paratextualidade, a gente tem o capítulo 55, o diálogo de Adão e Eva, né? Onde narra o sexo deles só por pontos e traços, entendeu? É um capítulo inteiro disso. Pontos e traços. Mas o que? Agora, metalinguagem, a gente tem o sinão do capítulo, quando ele se pergunta, será que eu realmente vou continuar esse livro? Será que você realmente está gostando? E de digressão, a gente tem aquele lá do hipopótamo, o delírio. Isso, o delírio, eu não lembro qual é o capítulo agora. Acho que é 6, sei lá. Quando ele, do nada, estava narrando a vida adulta dele e agora ele entrou no... literalmente, ele vai em cima de um hipopótamo até o fim dos tempos, na mãe da natureza, e depois volta. É isso. Não faz sentido, não segue uma linearidade, entendeu? É esses os exemplos que possivelmente, se não provavelmente, o Vitor vai cobrar, entendeu? Mas o que a gente tem aqui? Eu vou disponibilizar, né? Também essa parte do que eu falei, o paratextualidade, o velho diálogo. Você deve estar vendo isso aí agora. Depois eu mando. E é isso, basicamente. Qualquer dúvida você manda pra mim, tá bom? Valeu. Valeu nada. Calma aí. Eu quero falar aqui o que provavelmente vai ser a prova de amanhã, né? Provavelmente vão ser 5 questões de interpretação só de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai ser basicamente interpretação. Talvez ele pergunte alguma coisa sobre o livro, mas provavelmente não. Vai ter 2 questões de provavelmente Oliver Twist, que vai perguntar algumas coisas. Vai ter uma questão perguntando o que é digressão. Talvez tenha alguma outra questão perguntando o que é metalinguagem e paratextualidade. E é isso, basicamente. É muito bom você se guiar pela prova, porque ele disse que vai estar igual, então tá perfeito. Agora sim. Tchau, tchau.